Graças a Deus, louvo a Deus pela vida de cada pessoa. E quero saudar meus irmãos com a paz e a graça de Cristo, amém? Que nós teremos um bom dia nesse belíssimo dia de sábado para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Jorge, sua família, pela vida do Marcelo. Tem algo comum nós dois, né? Pela vida do pastor, que Deus abençoe a sua vida, irmão. Prazer muito imenso. Eu vim todo empacotado, imaginando pelo frio. Você está tão à vontade, né? Olha aí. Isso é inveja, meu Deus. Da próxima vez vocês me pagam. Vira para o seu vizinho e fala para ele: Deus está sempre contando com você. Vira mais uma vez para ele e fala: Deus sempre vai te chamar. Aleluia. Eu me lembro, Marcelo, que quando eu fiz uma aposta com um colega que o sábado só era para beber, entendeu? E quem fosse namorar ou dançar tinha que pagar R$50 para o outro colega. Aí quando eu cheguei numa certa festa, eu pisei o pé naquele salão, eu vi meu colega dançando com uma pessoa, um outro colega. E quando eu olhei para a mesa que ele foi, eu vi ela. Aí meu colega disse: eu conheço ela, que eu tinha presente. Disse: não, você quer ganhar meus 50 conto, né, rapaz? Não, hoje eu não quero namorar. Hoje eu só quero beber. E desse dia marcou, meu irmão. Passou 2 meses atrás da mulher que eu vi ela, que era minha mulher, hoje, claro, né? Foi 2 meses atrás dela. Cadê ela, Jorge? Cadê ela? Cadê? Todo canto que eu ia, cadê ela? Cadê ela? Mas graças a Deus, no dia que eu vi ela novamente, ela sentou comigo, estava dançando com a pessoa, e aí eu sentei junto com ela, e ela dizendo que ali não era o lugar dela. Foi só um propósito, meu irmão. E ela começou a falar de Cristo, de Jesus para mim, falou do anjo, do céu, da glória. Foi uma coisa maravilhosa. E aí ela fez um propósito durante 7 dias. E 7 dias Deus me deu uma lapada tão grande que até hoje arde por aqui, assim, sabe? E hoje estamos com 11 anos, somos casados. Temos pregado por diversos países, todo o Brasil. E eu falo a verdade para vocês, a promessa é verdadeira. O que Deus promete, Ele cumpre. Fica tranquilo. Não precisa dar piti, a promessa chega. Não precisa arrancar os cabelos, a promessa chega. Eu me lembro que quando o primeiro país que eu fui, que eu desci para o México, eu falei: rapaz, esse negócio é bom, ser missionário é muito bom. Porque a promessa, quando Deus ele faz a promessa para você, Ele mesmo planta a semente e Ele mesmo rega a semente. E vai chegar na sua vida, nas nossas vidas, na vida do seu marido e dos seus filhos. Eu nunca imaginava de pregar em outros países. E chegamos em outros países. É como o Marcelo chegou a dizer a respeito da obra de missões. Eu amo o culto de missões. Eu sou fanático, apaixonado pelo culto de missões. Porque eu sei o que é fazer missões. Várias pessoas aceitaram a Cristo na Colômbia, no México, na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros lugares, Polônia, muitos outros lugares. Almas têm se curvado aos pés do Senhor. Então, minha irmã, em nome de Cristo, não se sinta derrotada quando a crise aparecer. Se sinta que depois da crise está a promessa que você vem buscando há muito tempo. Amém? No meu primeiro testemunho, eu suei tanto aqui no Riacho Fundo, isso em 99 para 2000. Eu dei um testemunho, Jorge. Eu suava tanto, mas tanto que eu tremia na base, na casa de uma pessoa aqui no Riacho Fundo. Quando eu fui para casa, eu perdi a visão. Literalmente fiquei cego. E comecei a fazer cobrinha com a caminhonete. E minha mulher já estava brincando com muito moleque. Hoje ainda não cresci ainda, né? E eu bati a cabeça na parede e ela percebeu que eu não estava enxergando. Levantaram um clamor. E a pastora disse que foi o inimigo que lançou uma seta e grande seria o meu chamado. E hoje quero falar uma coisa para vocês. Marcelo já está no caminho de ser mais um pregador. Você não escapa não, Marcelo.
A timidez Deus transforma em avivamento. Aleluia. Queridos, vamos lá. O horário já está indo embora. Todo pregador tem um grande inimigo por nome de tempo, né? Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Analisando cada mensagem expressada, cada versículo lido, cada texto referido, que coisas lindas. Quando o filho pródigo reconhece os seus valores e volta para o lugar de origem. E a incredulidade, a ignorância do seu irmão. Analisamos sobre Jeremias, que Marcelo leu. Antes que Jeremias viesse a nascer, ele já tinha um dono. Ele não era das nações, as nações eram dele. Muito forte. Antes que eu te formasse, eu já sabia quem era você, Jeremias. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 6, diz assim: E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, nós é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Ali, e disse ele: Ide. E disse um servo: Direis com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar, e cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Toma-o então. E ele estendeu a sua mão, e o tomou. Aleluia. Vira para a pessoa do seu lado. Vira para a pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo, a sua retaguarda. E retrata assim para ele: sempre vai ter uma pessoa que preocupa com o seu ministério. Repita mais uma vez: sempre vai ter uma pessoa que se preocupa com o seu ministério e com o seu crescimento. Aleluia. Se você não enxergar para ele, pode apontar para a sonoplastia: ele está lá. Eliseu. Glória a Deus. Que ele tome assento em nome do Senhor. Encontramos, querido, na Bíblia Sagrada uma história sobre o profeta Eliseu, o maior e o mais tremendo seminarista e profetas na época antiga. Quando Eliseu, amado, teve a certeza do seu grande chamado, ele começou a ter a sutileza de ouvir as histórias sobre Elias. Elias, amado, apareceu do nada, um profeta poderoso, um profeta tremendo, um profeta não feito de ferro, mas sim de carne e osso, como qualquer um de nós. Um Deus, amado, que olha para a nação israelita e teve a certeza que as ações feitas ao Deus de Baal seria quebrado pela vocação de um grande e poderosa criança, um homem por nome de Elias. Elias, amado, nasce de um coração de uma família pobre. Elias não sabia quem era Deus, ouviu falar o tamanho desse grande Deus, da mesma simpatia que quando Elias, amado, foi crescendo na época de Israel. Encontramos em toda a história judaica pelo povo mosaico, que quando Elias, amado, teve a satisfação de completar os seus 12 anos de idade, o seu pai querido já um pouco velho, sua mãe morre. Na mesma história, encontramos que a sua mãe querido, quando ela se torna mãe adotiva, vendo a mesma linhagem da família de Jezabel, casa com o pai de Elias. Elias, amado, não sabia o tamanho da ira do coração daquela mulher. Ela começou a indagar o seu pai para buscar o mesmo Deus de Jezabel. Deus, ele traz um plano tão poderoso, tão forte, tão tremendo, que usa o tio de Elias e leva ele para o Monte Carmelo. Amém?
Quando Elias é levado para o Monte Carmelo, Deus começa a usar os profetas, que Elias seria o poderoso profeta dentro de Israel. O tio de Elias, amado Bisrabá, que era irmão do seu pai, que assim falecido, a sua mãe falecida, ele começou a ensinar Elias o que é ser profeta, o que é passar momentos sozinho buscando a face de Deus, porque quando nós participamos de uma grande provação, dá a indagação que cada servo se aproxima mais do Senhor. Elias, ele foi se aproximando mais de Deus, pelas suas provações, pela sua falta de amizade, pela falta de companheirismo, mas o seu tio ensinou a Elias a participar das escolas dominicais, a buscar a Deus pelas manhãs, a buscar o Senhor pelas madrugadas, até que chega um momento que Elias completa os seus 18 anos de idade, quando ele regressa à família do seu pai, ou seja, querido, ele é expulso da mesma família. Por quê? Porque a sua mãe tinha declarado que Elias não seria portador de todas as promessas. Isso não era uma ação maligna, isso era uma ação divina, porque a nação de Israel tinha que receber o poderoso e o porta-voz de Deus. Quando nós passamos por uma fragilidade familiar, fica ciente, é Deus preparando o momento para que as nações te recebam e todo o povo saiba que você é o porta-voz de Deus. Amém? Quando Elias completou os seus 33 anos de idade, marca a história do Cordeiro. O profeta amado da nação de Israel começou a fazer tamanhos milagres. Aos 46 anos de idade, Elias amado recebe uma porção divina, uma porção que abre os céus e fecha os céus a qualquer momento e a qualquer história. Quando Elias começou a entender que Deus marca no coração de Elias, vai e contra ti com Acabe. Naquele momento Elias amado, ele treme a base, mas ele não ficou com medo, porque quem manda sabe que está conosco e nós estaremos com ele. Que quando Elias encontra com Acabe, traz uma satisfação, junta toda a nação de Israel lá no Monte Carmelo. Imagina, Acabe pergunta para ele: por que esse desafio, Elias? Porque somente eu fiquei como profeta de Deus, ele me enviou até você e nós vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Anuncia a nação de Israel, anuncia os israelitas, anuncia as províncias, as cidades, anuncia as capitais pequenas ou grandes, porque lá em cima eu estarei. Quando Elias amado se apresenta a Acabe no Monte Carmelo, anuncia que naquele instante, momento, aconteceu o maior fenômeno. Deus, ele clama ao Senhor. Deus, ele abre o céu naquele momento e prova para toda a nação de Israel que Deus ainda usa gente na terra. Deus ainda usa pequenos ou pessoas maiores. Deus não precisa, querido, dentro da nação do Brasil, de bons pregadores, irmão Jorge. Deus precisa de pregadores que preguem a verdade, que não se corrompe, que não se vende e não baixa a cabeça, porque a igreja do Senhor precisa de ser salva. Não será salva pelo mérito, não será salva pelo dinheiro, não será salva, Marcelo, pelos grandes diplomas de pendurado na parede, não será salva pela oração contrária, mas será salva pela obediência, pela santidade, pelo caráter, pelo perfil, pela dignidade de buscar um Deus que prometeu, ele vai cumprir e está cumprindo, para mostrar para a nação do inferno que Riacho Fundo 2 é o campo de pouso da grandeza do Deus de Israel. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quando Eliseu, querido, teve a ciência que a fama de Elias começou a passear por todo Israel, durante 8 anos, eu vejo Elias traçando um plano de missões com Eliseu. Durante 8 anos, irmãos, eu vejo ele dizendo que para ser profeta não é fácil. Temos que enfrentar reis rebeldes, temos que enfrentar pessoas rebeldes. Eliseu começou a colocar aquilo na mente, uma coisa crônica
incurável. Elias começou a dizer para Eliseu: para ser profeta, meu filho, tem que ter um mandamento justo perante a Deus. Para ser profeta, tem que andar longe das pombagiras. Para ser profeta, tem que andar com a igreja anelada pela vocação divina. Para ser profeta, temos que comprar e também pagar. Para ser profeta, enfrentaremos nação pesada, enfrentaremos Satã atacar a família. Para ser profeta, enxergaremos pessoas doentes, mas temos que usar o chamado para curar os doentes. Para ser profeta, não deve colocar empecilho para ter uma igreja grande ou crescer o império da parte de Deus. Para ser profeta, é necessário colocar o pão na água e não esperar a colheita, porque a colheita ela é verdadeira. Para ser profeta, temos que andar sozinho chorando e fugir das panelinhas mentirosas, porque Deus não está dentro desse dilema. Deus está fugindo, Elias, dos mentirosos, de pessoas rebeldes, de pessoas que não praticam a verdade, que preferem matar o menor de que ajudar o menor. Para ser profeta, Eliseu, é preciso dividir a túnica, dar um pedaço de pão para alguém e vestir alguém no momento do frio. Imagina, na minha concepção, Eliseu pergunta para Elias: por que isso, Elias? Porque os méritos maior, eles querem crescer, eles querem ter honra, eles querem ter glória, mas a minha família, a família vizinha, está passando por necessidade, está passando por crise, está passando por problema, irmão Marcelo, mas os outros não querem ajudar. Até que chega um momento, Eliseu começou a ter certeza e a suficiência do que é ser profeta. Bendito seja Deus. Profeta anda chorando, sem ter ombro amigo para repousar. Profeta deita no chão, espera no dia que Deus usa alguém para te levar um pequeno colchãozinho seco para passar a noite. Bendito seja o Cordeiro. Até que os dois passam em terra seca, 225 metros de largura era o Jordão. Quando toca nas águas, as águas dividem ao meio. Esse fenômeno já existiu lá no mesmo Velho Testamento, quando Israel, a família israelita, passa dentro em mar seco. Quando chega na beira do Jordão, Elias amado já começou a contar os minutos. Vai vir uma carroça de glória e vai me levar para o céu. Mas eu quero te perguntar, Eliseu, somos amigos, somos colegas, nós somos íntimos, moramos juntos na mesma casa, dividimos o pão, dividimos a mesmo banco, a mesma tribuna. Eu não quero glória, eu não quero honra, mas quero te perguntar, meu jovem, quero te perguntar, meu servo, o que é que você quer? Me pede. Imagina agora, Eliseu pergunta para Elias: por que é que você pode me dar o que eu quero? É porque Deus me deu uma chave. Se eu clamar por fogo, o fogo desce do céu. Se eu clamar por chuva, a chuva desce do céu. Se Ele me deu, eu quero dividir também contigo o meu amor, a minha sabedoria. Eu quero dividir com você aquilo que eu recebi. Tem tantas pessoas, amado, com coração orgulhoso. Está vendo as pessoas chorando, não pergunta por quê. Está vendo a pessoa passando por um tamanho declive espiritual, ninguém se interessa por quê. Para apontar é muito bom, para acusar sempre tem um profeta mentiroso. Mas nessa manhã, Deus ele vai anelar o inferno e dizer para mim, para você e para essa igreja, que Deus está preocupado com a sua vida e tua história vai ter uma grande mudança. Porque isso, pregador, Satanás ele quer os seus sonhos, mas Deus quer realizar os seus pesadelos em sonho de milagre, em sonho de vitória. Levante a mãozinha, toma posse, meu irmão. É tempo do avivamento. Deus ele vai mudar esta geração. Ai, Deus. Quando Elias amado faz a pergunta para Eliseu, que Eliseu começou a lembrar tudo o que passou nas costas de Elias lá atrás, reis e rainha tentando matar. Ele fala: Elias, eu só quero uma coisa da sua parte. Pede, Eliseu, eu quero uma porção dobrada, eu quero uma unção dobrada. Tudo que você tinha eu quero em dobro.
Dura coisa pediu, não importa, eu quero. Porque eu quero ser melhor que você, Elias. Tudo que você fez, eu quero fazer em dobro. Levante a mão para o céu. Se você vê algumas igrejas fechando, a sua igreja vai abrir 2, 3, 4, 5, porque você quer o melhor. Se muitos casamentos fracassaram, o seu casamento vai ser restaurado porque você quer o melhor. Se alguém fechou as portas de emprego para você, Deus abre 2 portas de emprego porque você sempre quis o melhor. Elias, amado, falou para Deus: Deus, dê ele porção dobrada. Quando Eliseu, amado, recebeu aquela linda porção dobrada, Deus leva Elias para a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma coisa, mesmo ele recebendo a porção dobrada, aparece agora as crianças zombando da calva de Eliseu. Mas Eliseu não importava quem falava dele, ele sentia amado a púrpura da glória, a grandeza na sua alma, o seu sangue fervendo da grandeza do Espírito Santo. Amém? Mas quando Elias, amado, vai para a glória, Eliseu se torna o maior seminarista, amado, e profeta na época de Samaria. Que quando Eliseu começou a juntar todos os colegas ao seu redor, faz uma grande escola de profeta. No capítulo número 6, aonde eu queria chegar, quando Eliseu, amado, chega nesse patamar, a escola profética, onde os profetas moravam, onde ali mesmo vivia, um deles, amado, teve uma visão profética, teve uma visão de crescimento, teve uma visão de glória, teve um sonho, uma imaginação que algo poderia crescer, pastora. Ele começou a imaginar: a sala está pequena, a igreja está pequena. Imagina, alguém pergunta para ele: moço, vem cá, por que a igreja está pequena? Por que o salão está pequeno? Porque eu tenho um chamado de ser profeta, você tem um chamado de ser missionária, você será diaconisa, você será uma outra pastora, e nós precisamos aumentar a tenda, precisamos enlarguecer a tenda. Porque isso, meu filho? Porque tem famílias que vai entrar aqui dentro, e eu me cansei de ver coisa pequena. O meu vizinho vai ser batizado e vai congregar aqui dentro, o meu marido vai vir, a minha esposa vai vir, os meus filhos vão chegar, o meu marido vai ser profeta aqui dentro. Então esse lugar está pequeno, precisa, Eliseu, assim não vará. Eu preciso atravessar o Jordão para cortar madeira. Meu filho, não depende de mim. Ide, vai embora, pode fazer. A obra é grande, pode fazer a obra. Na mesma história, Eliseu, querido, fala: ide. Eles começaram a cortar madeira, cada um pegaram os seus machados. Na época de Israel, queridos irmãos, aleluia, machado era uma arma muito valiosa, cutelo da mesma forma, e foice era uma arma muito poderosa, e ferramenta muito caro para as histórias judias. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eles começaram a cortar madeira, durante 40 dias, levanta um jovem, amado, que ninguém imagina quem é esse cidadão. Ele se levanta e começa a imaginar. Ele olha para a sua volta e vê os seus colegas crescendo, ele vê a prosperidade chegando, ele vê o sonho dos seus amigos crescendo no meio da tenda e no meio das matas. De longe ele viu os machados batendo nas vigas, e cada um construindo as suas tendas, os seus sonhos e os seus objetivos. Até que ele chega assim para Eliseu, 16 anos de idade ele tinha. Ele chega para Eliseu e fala: meu amigo Eliseu, meu senhor Eliseu, deixa eu ir também com eles, deixa eu cortar madeira com eles. Na época antiga, judeu, todo mundo sabe que essa história é diferente, as leis não optam para muitos tipos de idade. Até os 14 anos, o jovem era responsável pelos seus próprios atos. Alguns grandes rabinos mudaram a história. Ele, com 16 anos de idade, ele não poderia ir sem o consentimento dos seus pais. Não tinha pai, não tinha mãe. Pela grande guerra entre Israel e Jezreel, houve uma guerra, os seus pais morreram. E quando os seus pais morrem, o filho amado fica a mercê. Não tinha casa para morar, morava de favor. E quem adotava tal criança na época do povo judeu? Ele chega para Eliseu e fala: deixa eu ir com os teus servos
marketing, ele fala ide, mas ande você, meu filho, assina um termo. Ele vai dentro do almoxarifado lá em Samaria e começa a escrever: se porventura sumir o machado, receberá em praça pública 40 chicotada e chibatada. Aleluia. Se não achar o machado, será preso 40 dias e 40 noites, à base de pão e à base de água. Ele assina ali, irmão Jorge, pega o machado emprestado e vai realizar os seus sonhos. Ele pega uma linda canoa, atravessa o Rio Jordão e começa a cortar as árvores. Ele corta a primeira madeira, ele corta a segunda madeira, ele corta a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Mas quando ele leva a última machadada para derrubar a sétima viga, o machado volta ao contrário. Imagina que os seus colegas param também e vê o machado voando. Quando o machado voa, cai na água, porque a maré começou a balançar. O profeta Elias, amado, profetizou que todo homem que se dobra no Jordão, Deus exaltará. Ele começou a gritar em desespero, pedindo socorro. É nesse momento, pastor, que eu começo a imaginar quantas pessoas já perderam o machado da felicidade, da alegria, da paz, a vida financeira, a vida conjugal, a vida familiar, a vida ministerial. E tem gente gritando, pedindo socorro. Lá fora tem pessoa desviada, pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas nós não queremos parar, querido, do próprio orgulho, para ajudar os menores. Mas sempre tem um grandão, sempre tem um forte, de punho de ferro. O seu nome se chama Deus. Ele vai se ocupar em se preocupar com a sua vida, com o seu chamado, com a sua doença. A porta que Ele te deu, ninguém pode fechar. E se alguém fechar, Ele é poderoso para abrir e te dar vitória. Quem pode glorificar o nome dele? Aleluia. Eliseu se levanta e pergunta para ele: onde caiu o machado, meu filho? Ele grita ai, um ai de desespero, um ai de angústia, porque ele tinha assinado um termo, meu irmão. Ele tinha assinado algo muito interessante. Ele assinou a sua própria vida. Ele arriscou o chamado de vida. Ele arriscou o chamado de crescimento e assina o seu próprio termo. Ele fala: Senhor Eliseu, o machado não era meu, o machado é emprestado. Eu preciso devolver. Aleluia. Vira para o seu vizinho e fala: prepare para ouvir. Está pronto, Marcelo, ouviu o resto da mensagem? Eu só tenho alguns minutos. Já quase 11h30. Quando ele fala: ai, o machado é emprestado, eu preciso devolver. Quando ele diz ai, ele está se humilhando. Quantos machados se afundaram e ninguém consegue mais alcançar, porque o orgulho é muito grande. Ninguém consegue mais se humilhar para Deus, amado. Ninguém consegue mais chorar na presença do Criador. Ninguém consegue mais jejuar pelo menos uma semana chorando na presença de Deus. Eu quero o meu milagre, mas não se humilha. Eu quero a minha vitória, mas não se humilha. Para consagrar sua vida no santuário pela manhã é uma luta, é uma guerra para sair de casa. Ninguém se humilha mais com seus dízimos. Ninguém se humilha mais com as suas ofertas. Ninguém, querido, esquece os estresses para buscar a presença de Deus. E algumas famílias o estresse manda mais, as discussões manda mais. Ninguém consegue mais pegar esse estresse, transformar em dom e louvar o nome do Senhor. As brigas, separações são muitas, porque ninguém quer mais se humilhar. Eu não se humilho se alguém pisar no meu pé. Eu não se humilho se alguém falar mal de mim. Eu vou para o monte e peço para Deus tocar. Deus não é assassino, Deus não é cangaceiro, Deus não é oportunado por seres humanos na terra. Ele fere quem Ele quiser, Ele exalta quem Ele quiser, Ele fecha a hora e abre a hora que Ele bem entender. A terra é dele, a terra é dele, o plantio é dele, os animais é dele, o inferno foi feito por ele para bater Satã, os seus demônios. Os seres humanos são dele. Quer vitória, querido? Está na hora de você buscar em humilhação, chorar na presença dele, ter um compromisso maior, buscar a graça, buscar o Espírito Santo, esquecer quem fala mal de você,
você esquecer a mídia, esquecer a contenda, esquecer a panelinha, porque você precisa desse milagre, e esse milagre vai vir de Deus para você. Quem precisa não é quem fala mal, quem precisa é quem chora, é quem se humilha. Levante a mão, deixa Deus te usar. É tempo desse machado voltar para o antigo dono, que é você. Quando Eliseu pega um pedaço de madeira, ele lança sobre as águas e o machado flutua. Aquele moço, ele pega o machado e fala: eu alcancei a minha vitória. Coloca a mão no seu coração em nome de Cristo. Quando aquele rapaz, os amigos dele não queriam ajudá-lo, os amigos dele não queriam mergulhar nas águas do Jordão para buscar o machado, os amigos dele não queriam talvez dar um machado para ele de reserva, mas ele foi atrás dos seus sonhos. Querido, escute o que eu vou dizer. Quem sabe nessa linda e poderosa manhã, esse machado é o seu sonho. Você não pode, amado, se entregar depois que o machado caiu sobre as águas. Você sabe o tamanho do chamado que você tem. Você sabe o tamanho da conquista que Deus tem reservado para você, meu irmão. Não se desvaloriza. Valoriza cada lágrima que você derrama. Valoriza o chamado de ego como mulher, como homem que você é. Não se entrega à mercê desse mundo. Olha para o seu coração, olha para a sua alma. Deus, ele fez uma promessa antes que você viesse a este mundo. Deus, ele fez uma promessa que você seria um grande pregador, Marcelo. Ele fez uma promessa que você seria um grande cantor, varão. E que essa igreja nasceria no Riacho Fundo. E que essa igreja ia expandir em glória, em bomba, para salvar todas as famílias do Riacho Fundo. Talvez esse machado seja a sua faculdade, seja o seu lindo concurso público. O inimigo quer roubar aquilo que é de você. O inimigo quer tomar os seus sonhos, quer colocar você na mercê, em cima de um leito, cheio de depressão, de tumores malignos. As pessoas querem acabar com as suas esperanças, quer acabar com o seu chamado, quer que você rasta a cachorrinho, como diz o ditado popular, aí pelas ruas, pelas esquinas. Mas não faça isso não, porque quem conhece a Deus, amado, bate na porta. Alguém disse pela tradição judaica, a porta só deve bater uma vez. Cristo, querido, ele acrescenta mais um tópico: bater e bater. Quer dizer, não desista. Você não pode parar. Não deixa as lágrimas ofuscar os seus sonhos. Não deixa a esperança morta acabar a sua promessa. Você sabe que o seu marido também tem promessa. Você sabe que cedo ou mais tarde os seus filhos serão pregadores, serão autoridade desse país. Você, querido, é responsável pela maior parte do meio da sua vida familiar. Então lute pelos seus ideais, lute pelos seus sonhos. Ajoelha. Quando aquele rapaz se curva e toca na água do Jordão, eu vejo os céus abertos dizendo: alguém se humilhou. Quando aquele rapaz toca na água, eu vejo Deus assinando: as nações vão receber mais um profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem se humilhado contra as pessoas, querido, falam mal de você, toca na sua vida, aponta o seu nome, mas todavia você não desistiu, você não morreu, você não vai parar. Mesmo que para, há uma chama de glória, um vulcão adormecido por nome de Espírito Santo, que vai te chamar, vai te acordar para dizer que a história ainda não acabou. Levante a mãozinha, toma posse, amado. É tempo da nova conquista, é tempo do novo momento, é tempo de alguém saber que você foi exaltado por Deus. Algumas pessoas falam que Lodebar era o pior lugar de Israel, né? Lodebar era o melhor lugar de Israel. Escute uma coisa: quando fala a palavra sobre humilhação, e sempre é alguém, amado, se preocupando com nossas vidas, eu começo a imaginar e entender que a lei do outro rei, da outra nação, era varrer, limpar toda a descendência do rei Saul, não deixar ninguém com vida, não deixar ninguém, amado, com vida, nem para trás e nem para frente.
era varrer, era limpar, não deixar nenhuma sequela, era acabar com a linhagem do rei Saul, matar todas as descendências de Jonas, não deixar ninguém com vida. Assim aconteceu. Houve uma tamanha guerra dentro de Israel. Na mesma enfatização, querido, quando o grande amado general por nome de Abner foi assassinado, eu começo a imaginar que Isbosete foi arrancada a sua cabeça naquela grande linhagem de matança. Eu percebo que Deus naquele momento usa uma grande ama, uma serva que cuidava, querido, de um homem por nome de quem? Aleluia, Mefibosete. Automaticamente ela começa a imaginar: se eu não tenho um pai, se eu não tenho mãe, eu vou pegar o menor por nome de Mefibosete e vou salvar ele com vida. Naquela correria ele cai, quebra os seus 2 pés, amado, mas mesmo assim sai com vida. Desce ele, amado, aonde estava Zimba, no meio da grande matança. A mesma ama já velhinha pega aquele garotinho e desce, amado, para onde? Para Lodebar. Porque Lodebar, lá não entrava rei, lá não entrava rainha, lá não entrava aquelas pessoas de alto potencial, porque a terra não produzia coisas muito boas. Aleluia. Mefibosete, amado, estava onde? Lá em Lodebar. Pastor Zenaildo, por que ele estava dentro de Lodebar? É porque ele tinha um sonho, é porque ele tinha promessa, é porque ele tinha chamado, ele tinha uma honra da parte de Deus. Ele estava sendo guardado, estava sendo protegido, estava sendo preparado para sentar na mesa do rei Davi. Louvado seja Deus. Quando chega, amado, Davi com toda a sua comitiva, a primeira coisa que ele percebe era as pessoas mortas, esquartejadas, sangue lavando a terra. Ele passa a mão na cabeça e diz: aqui morava as últimas descendências do rei Saul e do meu amigo Jonas. Davi começa a chorar, Davi começa a gemer na alma, Davi sente no coração dizendo: será que não resta alguém para que eu possa cumprir a minha palavra que eu tinha feito a Jonas ainda quando eu tinha 19 anos de idade? Eu vejo um grande general do grande exército de Israel e fala: meu rei, ainda resta um homem com vida, ele pode trazer o Senhor todas as coisas, e se resta algum sobrevivente, me diz uma coisa, moço, resta alguém da família ou da linhagem de Saul? Zimba sabia das histórias e dizendo: meu rei, a história é dessa forma, a ordem era matar todas as pessoas para não deixar alguém que toma de conta do império do rei Saul, mas só resta uma pessoa, ele não mora aqui. Me fala, meu filho, eu conheço a área geográfica do meu país, eu conheço os 4 cantos, as 11 tribos de Israel, eu conheço, falta somente uma, eu não posso entrar porque meu tempo está selado por Deus. Onde está esse grande homem que não está aqui, da família do rei Saul? Está lá em Lodebar. Ele passa a mão na cabeça e começa a chorar. A história mosaica judia chega a dizer que quando o amado Davi escuta essa mensagem, ele prepara 70 cavaleiros melhores, prepara a bandeira de Hebron, a bandeira de Israel e a bandeira de Jerusalém, e diz a eles: pega um chofar e desce para lá e me traga Mefibosete, porque ainda hoje ele vai sentar comigo lá na minha mesa. Quando chega essa linda, poderosa comitiva, quando para, querido, nas extremas lá de Lodebar, o grande levita toca o chofar, anunciando um alarido, alguma coisa para a guerra, um chamado, um despertamento. O general pergunta em cima do seu cavalo: quem é Mefibosete? Alguém tinha medo, querido, de um novo massacre, de uma nova morte. Ninguém queria anunciar. Ele repete a mesma palavra até a terceira palavra, dizendo: quem é Mefibosete? O chofar ressoa sobre a terra. Ninguém quis carregar Mefibosete, amado pastor, mas quem acredita em Deus, quem tem promessa, ainda que se rasteja, ainda que vem se rastejando, ele vem se humilhando para alcançar grande vitória. Ele levanta a mão, querido, aleijado os seus pés e dizendo: sou Mefibosete, Senhor teu servo. Ele fala: deixa tudo, porque é o melhor o rei preparou para você, porque a tua tristeza acaba
pode entrar em falência. Bendito seja Deus. Escute, minha senhora, escute, meu Senhor, segure esse machado nessa bendita manhã, porque cedo ou mais tarde, arcanjo Miguel vai trocar esse lindo chofar e vai arrancar você dessa terra, essa igreja, e vai nos levar para a glória. A tua família também vai ser salva pelo Deus de Israel. Ai, Deus. Aquele jovem cresceu, querido, e foi um grande e poderoso profeta na época de Josafá e também de Acabe. Morreu velhinho, mas honrou o machado sobre a sua mão. Não importa, amado, quem bate nas suas costas, não importa quem te humilha, o que importa é que você tem um grande chamado.